Bom dia, bom dia. Olá para você que está nos assistindo no Zoom, no YouTube. A aula de hoje está sendo aqui transmitida para você e nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o leite. Como que o leite tem sido prejudicial para a nossa saúde e o que podemos fazer, né, através do equilíbrio ou até deixar totalmente o consumo do leite. Nessa aula nós também vamos disponibilizar um material para você que está nos assistindo no YouTube, para você que está nos assistindo também por outras plataformas e quer ter esse material, ainda não faz parte da nossa equipe, esse material vai estar disponibilizado no link da descrição, tá bom? Você pode adquirir esse material, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Também temos um grupo de consultoria que está, né, assistindo pelo Zoom essa aula. Então, hoje nós vamos abordar alguns temas muito importantes sobre o leite, o como que esse alimento foi modificado no passar das gerações, como que a indústria está trabalhando em cima desse alimento, né, fazendo com que esse alimento hoje, infelizmente, tenha uma grande quantidade de componentes nele que estão prejudicando e muito a nossa saúde. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou também dar uma palhinha aqui, né, sobre um pouco do nosso material, o quanto tem sido importante esse material, foi preparado com muito carinho, né? E nós sabemos que o fato de precisarmos nos abster, né, do leite e dos seus derivados também se dá por alguns motivos muito importantes. Temos visto nos últimos anos que tem crescido em muito o número de pessoas que estão com algum tipo de intolerância ou até mesmo alergia à própria caseína, que é a proteína do leite. Essa alergia, durante muito tempo, tem atrapalhado muitas pessoas, tem promovido muito mal-estar, até em crianças. Crianças, desde muito novas, já têm sido expostas a esse tipo de alimento, né, e têm desenvolvido esses problemas de uma forma muito precoce. E esses problemas desenvolvidos de forma precoce têm acarretado sérias complicações na adolescência e no restante de suas vidas. Né? O leite, ele pode ser desenvolvido, como eu disse, por uma intolerância ou uma alergia. Sabemos que a intolerância pela lactose, ela vai dificultar a digestão da própria lactose, né, que é o açúcar do leite, e com isso já parte de 60% mais ou menos da população mundial tem algum tipo de dificuldade em absorver a lactose. Já a proteína é um caso um pouco mais sensível. E essa alergia à proteína do leite, ela tem, como eu disse para vocês, acarretado problemas, principalmente a começar com as crianças. Crianças entre 6 a 7 anos de idade já têm muitos sintomas desse tipo de alergia e principalmente as pessoas que trabalham na rede escolar sabem o quanto que as crianças, né, durante o período escolar, têm apresentado muita dificuldade em se alimentar com esse tipo de alimento. Esse slide que você está vendo faz parte do nosso material e lá está tudo muito bem detalhado de como o leite tem sido um problema para grande parte da população. Eu me lembro, né, e me recordo de uma história que eu já ouvi desde muito pequeno na Bíblia, que fala quando Abraão recebeu a visita de três anjos, né? E durante essa visita que ele recebeu, ele ofertou alguns alimentos ali para esses anjos. E um desses alimentos era uma coalhada de leite, né? Ele ofereceu, e como nós conseguimos perceber, o leite já faz parte da alimentação humana há muitos milênios, há muitos anos. Desde antes do dilúvio, o leite já fazia parte. Então, essa cuidado, né, em ordenhar as vacas, né, cuidar dos animais, dos bovinos, isso já tem sido prática do homem há muitos anos. Só que com o passar do tempo, essa prática foi sofrendo modificações, né, devido ao avanço da tecnologia. E eu me lembro também que não há muito tempo atrás era muito comum das pessoas que cuidavam, né, de vacas e faziam essa parte, né, do cuidado com o leite, da produção de leite. Eu me lembro que rapidamente era necessário que, após ordenhar o animal, esse leite precisava ser fervido com muita rapidez. Por que fervido? Porque ele azedava com muita facilidade. O leite é um alimento muito sensível. Mas você já se perguntou por que hoje o leite fica nas prateleiras de supermercado por vários meses sem sofrer alteração alguma, ainda no prazo de validade? Ele consegue ficar esse tempo porque
No leite existem muitos componentes e, pasme dizer, até formol está presente na formulação dos novos dessa produção de leite. Inclusive, há alguns componentes, algumas pesquisas não muito conclusivas ainda, mas já conseguem comprovar que até pequenas quantidades de soda cáustica estão presentes no leite, para melhorar, né, e aumentar a sua vida útil, o seu tempo de prateleira. E com isso, esses componentes em contato com a nossa mucosa estomacal e principalmente intestinal, tem promovido muitos problemas, como por exemplo, gastrite, né, retocolite ulcerativa e até alguns tipos de doenças intestinais que não têm cura, inclusive. Então, essa intolerância ao leite, essa dificuldade do nosso corpo de digerir esse alimento está atrapalhando, inclusive, na recuperação, né, na baixa da imunidade. Quer ver um exemplo? Quando você está resfriado, produzindo muco, se você tomar leite, parece que aquela produção aumenta em muito. Parece que não acaba mais aquela produção de muco, porque o leite estimula essa produção de secreção de muco no seu corpo. Dificuldade de emagrecer. Muitas pessoas que deixam de tomar leite e seus derivados conseguem emagrecer com muita eficiência, coisa que não conseguia anteriormente consumindo esses alimentos. Então, como podemos ver, o leite hoje já não é mais tão confiável como era antigamente ao consumi-lo. Então, por isso, conseguimos perceber a importância de iniciarmos um processo de desmame desse alimento. Sabemos que o leite hoje já não é mais tão confiável como antes. Então, a mudança alimentar, a reeducação alimentar e a troca e substituição do leite por alguns outros tipos de alimentos pode e vai ajudar em muito a melhora da sua saúde. Eu quero até mostrar aqui para vocês agora que alguns alimentos que podem, de uma forma muito simples, substituir o leite e mesmo assim, né, fornecer uma quantidade de nutrientes, de cálcio necessário. Algumas pessoas dizem, né, estão acostumadas a ouvir, que o leite é uma das maiores fontes de cálcio. Não é uma das maiores fontes, apesar de conter cálcio nele. E aí surge a pergunta: se eu parar de tomar leite, eu vou ter problemas com a absorção de cálcio? Não. Você não vai ter problema com a absorção de cálcio desde que você opte por alimentos de origem vegetal, que possuem uma grande quantidade de cálcio. Eu vou colocar aqui algumas opções para vocês, né? Como, por exemplo, a couve, o brócolis, as amêndoas, né? As sementes, quase que em geral, são riquíssimas em cálcio, em fósforo, né? É muito importante também para que esse cálcio entre nos seus ossos. É muito importante que você também seja exposto à vitamina D, ou seja, fique exposto ao sol de 15 a 30 minutos por dia. É muito importante isso. Também o consumo de proteínas, como eu já mencionei anteriormente, no caso das leguminosas, da quinoa, das sementes oleaginosas, como as castanhas, e a reposição de vitamina B12 também é muito importante nesse processo. Nós conseguimos ter uma leve percepção de quanto que o leite, seus derivados, hoje têm causado malefícios. Porém, é muito simples substituir esses alimentos. É muito simples, né, deixarmos de consumir esses alimentos quando orientados da forma correta. Sabendo que o leite, né, promove esses tipos de problemas, a transição é muito importante que seja acompanhada, que ela seja bem detalhada. Eu vou até mostrar aqui para vocês também um pouco sobre como fazer esse processo de transição. Lembrando que todo esse material, essas fotos que estou te mostrando a vocês aqui, fazem apenas, são parte apenas de todo um conteúdo completo que está no nosso e-book. Então, não deixe de adquirir o nosso e-book. Sabemos que para que essa transição seja efetiva, precisamos mapear tudo que nós consumimos para conseguir entender quais são os pontos que estamos deixando, né, soltos ali. E para que possamos substituir de uma forma, simplória, porém muito eficiente através dos alimentos que eu mencionei anteriormente. Então, a substituição do leite, ela vai ser crucial, principalmente se você já tem algum tipo de intolerância, se você já sentiu algum desconforto abdominal ao consumir leite e seus derivados, e alguns problemas estão acarretados, né, ao consumo do leite. Eu quero mostrar aqui para vocês, além desses que já mencionamos anteriormente.
Principalmente em adolescentes. Adolescentes que consomem muito leite têm muita probabilidade de desenvolver a pele com acne, com espinhas, inflamação na epiderme, né, na sua pele. Então, isso se aumenta em proporção em larga escala quando o consumo de leite e derivados também aumenta, é aumentado. Sem contar também que o que a ciência diz sobre ossos e fraturas e sobre a absorção de cálcio? Sabemos que o leite, ele tem benefícios através, né, do cálcio? Pode ter, mas não é o mais eficiente. O mais eficiente ainda são as sementes e as oleaginosas. São muito mais eficientes nessa reposição do cálcio, que vai evitar possíveis fraturas, né, e quebra dos seus ossos. Já alguns tipos de câncer estão sendo estudados, pois podem ter uma relação, né, com o consumo excessivo de leite, nessas condições, claro, que estamos apresentando aqui. E um deles é o próprio câncer de próstata. Tem sido mostrado que o câncer de próstata pode ser desenvolvido, em alguns casos bem específicos, através do excesso e do consumo de leite. O leite que nós consumimos hoje, como já mencionamos, não é 100% leite, infelizmente. Algumas pessoas perguntam, João, o leite é inflamatório? O leite em si, como a gente mencionou na história de Abraão, lá do início, como faziam-se antigamente, o leite em si não tem um potencial inflamatório relevante. Porém, nas condições de produção que temos hoje, sim, tem um altíssimo potencial inflamatório. E com isso, nosso intestino sobrecarregado, inflamado, não tem a capacidade total de funcionamento. E uma das coisas que nós mais priorizamos em elucidar e ensinar aqui vocês é como ter um intestino limpo, leve, com melhor conexão com o cognitivo, uma melhor produção de neurotransmissores, melhorando assim seu potencial. Então, como vocês viram, é muito simples, não é difícil. Não é difícil deixar de consumir o leite e trocar por outros alimentos, uma melhor reposição, né, de cálcio no seu corpo. Então, se você gostou dessa aula, que foi muito simples, foi rápida, apenas para mostrar a vocês que é possível, adquira o material que está aí no link da descrição e comece a mudar. Nesse material nós temos 10 receitas de preparações, inclusive de doces, sem a utilização de leite. Receitas maravilhosas, eu já testei todas elas e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Nesse momento, eu quero saber se alguma das minhas alunas aqui, que estão comigo no Zoom, se elas têm alguma pergunta. É muito bom nós termos essa interação juntos. Então, eu queria saber, Valdete, Josefa, tem alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida sobre o leite? Querem contar alguma experiência que vocês já tiveram também? Divina, Luzia, se quiser, fique à vontade, abre o microfone. Eu vou disponibilizar esse tempo para estar respondendo as dúvidas de vocês. Valdete, quer ser a primeira, Valdete? Pode abrir seu áudio aí. Então, é duas coisas. É que você falou que esse leite. Eu acho que o leite normal que tira na vaca lá na roça não é inflamatório? É isso? O leite que nós tiramos da vaca na roça não é que ele não seja inflamatório. Até porque se o animal estiver doente, a tendência é que passe para a gente também. Qualquer tipo de problema que tenha no animal. Porém, quando comparado ao leite já industrializado, né, é um processo de industrialização que a gente encontra nas caixinhas, no mercado, tem um potencial inflamatório bem menor. Não é que não seja, mas tem um potencial bem menor quando comparado ao leite já industrializado. Entendi. Eu Entendeu, gosto muito de Valdez? coalhada. Eu Você gosta de gosto, mas só coalhada? que. É que eu era de criança, minha mãe fazia, né? Aí a gente gosta. Aí, mas eu não dou bem com leite, nem derivado. Sim, Principalmente o queijo. Se eu como, eu fico igual até agora. Tô resfriada. resfriada, né? É. E se consumir o leite nesse período, parece que a produção de coriza, de muco, de secreção aumenta muito, né? Inclusive, né, inclusive, Ellen White, em uma dessas recomendações dos seus livros, ela menciona e fala sobre isso, né? Que seria muito importante para o povo, né, do tempo do fim, que deixássemos de consumir alguns alimentos, e um deles é o leite. Porque não É. seria mais Eu tô confiável, muito. ela cita assim, não seria mais confiável consumir o leite, né? Muito obrigado, Valdete, pela sua pergunta.
Nada. Eu, Meninas, tem mais alguma dúvida? eu, Valdivina aqui, Ô, Divina! é, é sobre a vitamina B12 Sim. que você falou, encontra em quais alimentos? Essa é uma boa pergunta. A vitamina B12, ou Divina, os estudos comprovam que a maior parte dela está nos alimentos de origem animal. Porém, surge uma pergunta. Se está nos alimentos de origem animal, exemplo, está na carne do boi, como que o boi consegue vitamina B12, né? Então, a vitamina B12, na verdade, ela vem dos alimentos vegetais. Por isso que os animais conseguem, né, através, ter nos seus músculos, a absorção de B12. E nós conseguimos através de vegetais, principalmente os vegetais folhosos, verdes escuros, né? Mas no caso, hoje, com a dificuldade que nós temos, né? Nossa limitação até devido ao pecado, é muito importante nós também fazermos uma suplementação, caso você seja vegetariano. Além de consumir esses alimentos de origem vegetal, como vegetais folhados verdes escuros, exemplo, espinafre, brócolis, né, a couve, é muito importante esses alimentos, mas também, né, leguminosas, como o grão de bico, lentilha, ervilha, são riquíssimas fontes de proteína. E, porém, a suplementação ainda é o recomendado junto com essa alimentação diferenciada. Tá bom, Divina? Tá bom? Eu não estou comendo nada de leite, nem derivados, Ótimo, nada de animal, né? ótimo, E ótimo. eu agradeço a Deus, Amém. porque Deus me deu esse desafio aí para mim botar em prática. Uhum. E estou vencendo, né? Todo dia. E faz tempo já que estou resolvi isso comigo e para honra e glória de Deus, estou conseguindo, né? Ver e não querer e escolher as coisas natural mesmo. Que bom, Divina. Olha, isso é um processo, tá? Não se cobre demais. Isso é um processo, vai aos poucos, né? E você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Em nome de Jesus. E eu vou estar aqui para te ajudar, inclusive. Mas esse é um processo, tá bom? É aos poucos. Mas meus parabéns por ter tomado essa decisão e por estar empenhada nisso. Estou empenhada e Então, aí vale a pena. Eu quero dizer que é o testemunho assim para todo mundo que vai. Acho que cortou seu som, Divina. Abre o seu microfone. Consegue aí abrir o seu microfone? Abrir. Abriu, É, foi. consegui. Tô Você dizendo estava assim, um falando. testemunho que eu digo, um Sim, testemunho assim, que vale a pena a gente abster dessas coisas. Eu tenho sempre um verso em mente da palavra de Deus que diz: nem só de pão vive um homem. verdade. Então, aquilo que é bom para a saúde, a gente deve alimentar. Aquilo que não é bom, a gente deve fazer de conta que é um veneno. Verdade, E verdade. eu tenho observado pessoas que comem pouco, que vivem muito mais, pessoas que, que pedem a Deus força para não estar ali Sim, tendo glutonaria, com tanta sim. festa, essas coisas assim. Eu vejo que aquilo ali É muito bom, Divina. tem muita doença por causa disso. Fico pensando assim, Exatamente. muita. Muitas doenças hoje são pelo excesso de comida. Tanto que os orientais, os japoneses, eles vivem muito. E por que eles vivem muito? Porque eles comem pouco. E se exercitam Uhum. muito e comem pouco. Por isso que eles vivem bastante. Obrigado, Divina, pelo seu testemunho. Eu vi que a Zefa levantou a mão lá. Zefa, abre o seu som, por favor, Zefa. Abre e clica no botãozinho para abrir o seu som. Consegue? Eu mandei um pedido para você abrir. Conseguiu? Vai tentando aí, Zefa. Quando você conseguir, você avisa. Então, realmente, essa questão do leite, ela é muito sensível, porque hoje muitas coisas que a gente consome tem leite, né? Contém leite ou algum traço, né, de leite. Mas é durante o equilíbrio e durante uma dieta equilibrada sendo retirada aos poucos que a gente vai conseguir. Porque aquelas pessoas que tiram
subitamente, de repente, ela sente muita falta, tem dificuldade de se adaptar. Zé, você abriu o áudio aí, eu consegui ver aqui, ó. Fechou de novo. Abre aí seu áudio. Ah, agora foi. Ah, pronto, tá me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. Ó, eu vou dar um testemunho assim que tem 22 anos que eu evitei tomar o leite, porque eu tinha fiz exame de mamografia, aí a doutora, ela disse que eu tenho cisto nas mamas. Sim. Aí eu fui fazer um teste, fiquei 3 dias sem usar leite. Aí melhorar. Quando eu tomava leite de novo para testar, aí eu sentava aquele quinturão ao redor das mamas, aquele quinturão assim, ó. Aí ficava 3 dias sem tomar, pois não sentia. Graças ao meu Deus, o leite estava me fazendo mal. O cisto que tinha, com o tempo ele ia visitar nódulo, e o tempo se está câncer. Então Deus me Sim. deu essa força e o leite para mim não existe. Muito Amém, bom. Zefa. Amém. Amém. É. E E os Zefa, ó, derivados também. isso é uma É. verdade, tá? Isso é uma verdade. Aumenta muito a inflamação no corpo. E eu espero, Zefa, que quando você receber, daqui a pouquinho, você vai receber o e-book aí no grupo aí. Espero que você goste muito das receitas que eu mandei sem leite, porque eu sei que leite você não toma nunca mais, né? É, nunca mais de leite. Não Que passei, bom, não. que bom. Meninas, olha, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Foi bem objetiva, né? Justamente para que vocês tivessem uma introdução sobre o assunto. É uma introdução porque o assunto detalhado vai estar no e-book que eu vou estar enviando para vocês no grupo, tá bom? Então, vejam lá, leiam com carinho, tá bem, bem detalhado lá para vocês, de uma forma muito simples. Espero que vocês gostem bastante. Eu vou ficar aguardando depois notícias se vocês viram lá o e-book que eu vou mandar para vocês, tá bom? Você que está assistindo no YouTube, não se esqueça, o link para adquirir esse e-book está aqui na descrição, tá bom? Papai do céu te abençoe e que você tenha uma saúde plena e feliz ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu te espero aqui na próxima aula, nós teremos uma aula mais para frente, então fique aguardando aí, não perca nenhum detalhe, entre no nosso grupo, entre em contato comigo para você fazer parte da nossa consultoria alimentar e que Deus te abençoe.